retornamos ao principal bloco do programa, a homenagem a Luiz Eduardo. Nós vamos contar toda a história de Luiz Eduardo e os títulos que ele obteve. Boa noite novamente, Luiz Eduardo. Quando é que começou a sua história ali no futebol? Larry, para te falar a verdade, assim, ó, eu não cheguei a ter início de jogar para jogar futebol. Minha vinda para Porto Alegre foi para estudar, fazer veterinária e voltar para minha terra, que era Dom Pedrito. E aí foi desenrolar que me convidaram para fazer um teste no Grêmio, e aí eu não tinha interesse, até porque ele já estava trabalhando também. E de família pobre, eu falei, não vou nem arriscar. Mas vim e acabei passando com o seu Paulo Mumba. E acabei passando, mas fiquei eu acho que umas 2 semanas e voltei pro trabalho. Larguei. Eu fiz isso 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. Até E aí, na última vez que eu vim, o seu Paulo perguntou, por que tu vem aqui, faz o teste, passa e depois tu não vem mais? Eu disse, às vezes dá vontade. Aí me perguntou por qual motivo. Eu falei, não tem como. Gastando 4 passagens para vir aqui para brincar de estar jogando futebol. Então eu jogo na Vila. E aí que eu acabei, me trouxeram pro Olímpico. Aí o clube começou a me dar ajuda de custo. E aí foi que foi andando. Se tornou profissional que ano mesmo? Eu na realidade, desde de 79, 80, já comecei a treinar com o pessoal ali, os profissionais. Como eu morava no Olímpico, era mais fácil, então quando faltava alguém para treinar ali, já estavam, achamos o Luiz. Então eu já estava misturado ali com eles. E tu chegou a ser emprestado no início? Fui. Meu primeiro empréstimo foi para o Inter de Laje, o final do Cláudio Radar. Cláudio Radar veio falar com o seu Verardi, ele estava lá em Lages. Aí perguntou ao seu Verardi se não tinha alguns meninos que estavam subindo para ir emprestado, né? E eu, como eu queria ganhar um dinheirinho, eu fui o primeiro. Eu vi a história e já me apresentei, né? Aí fui bem. Aí no ano seguinte, o Espinosa, aí 8-2, isso foi 8-2. Aí 8-3, o Espinosa queria trazer o Robson, lá do Inter de Santa Maria. E como eu tinha jogado numa seleção gaúcha com alguns jogadores do Inter de Santa Maria, aí os guri comentaram comigo, Luiz, os caras estão levando o Robson para ir, estão querendo mandar alguns meninos para cá. Também me apresentei. Em 83 eu sabia que ia ser difícil jogar no Grêmio, que tinha o Baidec, De Leon, o Leandro, o Neymar, entendeu? Então eu falei, peguei e falei com o seu Verardi, eu vou emprestado, quero ser. Daí eu fui para Santa Maria. E depois, em 84? Aí já em 84, aí eu já não saí mais. E vamos ver o primeiro contrato. Vamos ver o primeiro título lá. Em 1985, campeão gaúcho, né? Essa vitória aí do... Seu Minelli, Bonamigo. Bonamigo. Reboteiro. Grêmio 2-1 contra o Internacional, em 85. Caio Júnior, Caio Júnior. Ó o Mazzaropi. Mas Mazzaropi saiu com vontade ali. Com vontade, fez o pênalti. Luiz Eduardo. Silvinho. Cara, esse jogo, título aí, 86. esse jogo assim, 85. A gente tinha armado um esquema que era assim, eram 3 jogadores que não poderiam jogar. Sim. 4 jogadores não poderiam jogar. Rubem Passo, Mauro Galvão, Luiz Caro Vinck e Silvinho. Sim. E aí deu tudo certo. Não, a gente, o primeiro que sofreu nas nossas mãos foi o Silvinho. Mas teve outro título a seguir, não teve? Teve. Em 86. 86. Vamos lá. 86, ó o Renato lá. Ó, Renato. Foi 1-0 pro Grêmio. Aí, 1986. Mauro Galvão chutou ali, ó. Te lembra desse jogo? Aí que a gente tava... a maioria era cria da casa, era uma rivalidade impressionante. Já era o Tafarel. Quem é que fez o gol ali? Oswaldinho. Que deu o título, vamos ver agora, joga em seguida o pôster, né? Grêmio bicampeão gaúcho e Luiz Eduardo junto ali, ó. Lá tá o Luiz Eduardo. Baidec e Luiz Eduardo, né? E foram títulos a seguir, mais outro título veio a seguir ali já. 1987.
O tricampeonato. Tricampeonato, é. Que o Aí Grêmio... Já tava o Lima. É o Lima, O Grêmio né? venceu Lima. por 3-2 no Internacional. É. E se tornou... Eu mexia na época com o Aloysio. O Aloysio não podia enxergar o Lima. Ele ficava bravo, porque o Lima começava a mexer com ele no jogo. E o Aloysio Começava a era conversar e resenhar, e ele ficava nervoso. Eu falava, cara, ele faz... Aí tinha outra história também, o Jorge Veras. Sim, com o Tafarel. Com o Vink. Com o Vink. A gente pegava o Bosco, né? Na sexta-feira o Bosco, o Veras vai mandar um recadinho pro Vink, pronto. O Vink já chegava no jogo já todo brabo, já queria expulsão, nossa senhora. Venceu por 3-2 esse jogo e foi tricampeão gaúcho, e o Luiz Eduardo tricampeão gaúcho, seguido, olha aí. Agora vamos ver o pôster lá, o Mazzaropi. Olha lá, Grêmio, tricampeão gaúcho, ali está o Mazzaropi novamente. Já muda um pouco a figura do time. Já. Luiz Eduardo. Astengo. Astengo. Meu apelido, sabe qual é que era quando eu jogava na Várzea? Astengo. Astengo? Por causa do cabelo. Por causa do cabelo. 1987. 87. E vamos ao 88 agora. Vamos ao 88. São vários títulos, né? Tetra. Tetra. 1988 foi um empate de 3-3. E com esse empate o Grêmio se consagrou tetracampeão, e o Luiz Eduardo também, né? Vários títulos pelo Campeonato Gaúcho aí. Olha, como é que foi esse? Até hoje eu falo, depois eu joguei com o Tafarel lá no Atlético Mineiro, eu perguntei como é que ele tomou esse gol. Porque a bola foi em cima dele. O Aloysio. O Aloysio de novo, hein? Desviou. Lima nós homenageamos aqui, né? Lima batendo falta. Lima batendo falta. O Aloysio que foi homenageado aqui também como Champions League, né? Várias Champions. E Luiz Eduardo já outro título, né? Esse é o Cuca? Acho que é. É o Cuca. Treinador Cuca. Era difícil essa época ganhar do Grêmio. O Grêmio tinha um bom... Tinha porque já vinha de plantel, vinha né, de sequência também, né, Ademir? Vinha de sequência mais fácil. Então, tetracampeão, Luiz Eduardo, novamente, em 1988, né, Luiz Eduardo? E já vamos para outro título, né? Já vamos. Olha ali. Esse já é o pentacampeonato, em 1989. Foi um empate. Olha o Assis lá. De pênalti 4-3. Quem é aquele goleiro ali do Internacional, sabe? Sei, Luiz Eduardo. Sei. Ademir Maria. Ademir Maria de novo no gol. De novo, né? Então, Ademir Maria tá sempre no gol ali. Esse Grenal aí foi 0-0, fomos para os pênaltis, perdemos nos pênaltis. Grande defesa do Mazzaropi também. Grandes goleiros, Ademir Maria e Mazzaropi. Nessa aí foi disputadíssimo esse Cuca título. ali chutou. Né, Luiz? No tempo normal, 0-0. Outro título, né? Muitos títulos do Luiz Eduardo. Levantando mais um troféu ali, ó. E já vamos para outro, porque são vários, olha ali, ó. Pentacampeão. Luiz Eduardo de 89. Novo, tá ali no pôster. Vários títulos. Já vamos para outro título, né? Não para, né? Esse foi o meu último. Esse é o... É o meu último, Grêmio... 90 foi quando eu saí. Tem mais um título gaúcho aí. Hexacampeão, 1990. Depois nós vamos ter o da Copa do Brasil. Esse aqui é o Fizesse uma boa carreira dentro do Grêmio em relação a isso quando voltou, né, Luiz? Cara, eu na realidade, assim, esse dia até um pessoal de uma emissora de rádio aí me perguntou a respeito dos meus minutos jogados, né? E aí ele perguntou se eu tinha uma noção de quantos jogos. Eu falei para ele que sabia isso. Eu vou te dar os meus números, eu posso até estar errado. Mas são 412 jogos. Sou o maior zagueiro brasileiro na história do Grêmio. Mais eu só perco Pancheta. O Anchieta. Tanto em jogos como em gols. O Anchieta tem 21 e eu tenho 19. Ali, novamente é o posto ali, ó. Grêmio campeão de 1900, Hexa, né? E Luiz Eduardo, 6 vezes campeão gaúcho, seguidamente. 6. Depois teve outro título lá importante na história. Na realidade tem 2 mais, né? A Copa do Brasil e o Supercampeão brasileiro. Nós vamos mostrar agora. Olha lá, ó. E ali vem a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aqui o Lucas aqui está sempre atualizado. Ele falou, ele já... Lucas, nosso
grande produtor ali. A Vitória, onde o Mazzaropi fez o gol contra, de novo. E o segundo gol, esse segundo gol aí, o passe não era pro Cuca, o passe era pro Lino. O Lino que errou a cabeçada. Mas o Cuca era oportunista fazendo. O Cuca tava sempre ali, né? Sobrou, ele não queria nem saber. Campeão da Copa do Brasil de 1989. Primeira Copa do Brasil. Luiz Eduardo. E Luiz Eduardo tem mais outro título pelo Grêmio. Qual? Olha ali, ó. 2-0 contra o Vasco. Contra o Vasco e 0-0 lá no... A Supercopa, que era o campeão da Copa do Brasil contra o campeão da Libertadores, se não me engano. Não, do campeão do Brasileirão. Brasileirão, campeão do Brasileirão, isso aí mesmo. Ó. Grêmio, mais um título para Luiz Eduardo. Ó. E os títulos não param por aí, né? Não, tem bastante coisa. Luiz Eduardo, campeão da Supercopa. E ali aonde que tá ali, você lembra ali? Valladolid. E foi pro Valladolid, né? Onde tu acho que eu conheci um dos melhores treinadores que eu tive aí foi o Francisco Maturana, que era da seleção da Colômbia. Um cara fantástico, Ademir. Muito dentro do campo, fora do campo, um cara de um caráter assim. Até hoje a gente tem uma relação boa. Tem até hoje. Até hoje tem. De vez em quando a gente troca ideia, tudo. E depois tu foi jogar onde, será? Saiu do Valladolid? Aí eu saí do Valladolid e fui pro Palmeiras. Ali, ó, jogando no Palmeiras. 1991 jogou no Palmeiras. Aí depois Atlético Mineiro. Nós vamos ver agora. Ó. Quanto tempo você ficou no Palmeiras, Luiz? Fiquei 6 meses, Ademir. Mas ali já é um título, né? Vamos ver o título ali. Campeão da Copa Comebol de 1992. Primeira contra o Olímpia. 2-0 para o Atlético Mineiro. Aqui, Copa Comebol, que é agora a atual Sul-Americana. Aqui no Mineirão, isso aí o jogo 2-0, depois lá no Paraguai 0-0. Olha lá, viu, Ademir Maria? Olha lá. Campeão. Multicampeão, Luiz Eduardo, hein? Por onde andou, foi campeão, né, Luiz Eduardo? Uma história e uma carreira muito bonita, com todo o acervo aí. Né? E temos mais história ainda. Tem muito mais. Ó, já vem outro título ali. Esse aí. Não para. Esse aí, qual que foi o título? Esse é o Fluminense, a Taça Guanabara. Taça Guanabara em 1993. Invicto. Sem receber. Esse jogo aí é na Laranjeiras? Laranjeira. O Fluminense mandava os jogos na Laranjeira. 1993, onde Luiz Eduardo fez parte da história. Foi vencido o jogo por 1-0, se não me engano. E o Fluminense consagrou. E Luiz Eduardo, mais um título agora. Um por Minas, outro pelo Rio. Ainda tem lá, tem mais ainda. Depois vamos ver já o pôster aí. Campeão de 1993 da Taça Guanabara. Luiz Eduardo, novamente, mais um título. Mas não para por aí, né? Tem mais títulos aí. Se lembra desse? Tem. Campeão mineiro de 1995. Levi Coupe. A vitória foi de 3-1, né? Foi. Sobre o Cruzeiro. Luiz Eduardo. Um time rápido, né, Luiz? Era. E como era a jogada? Era o Euler e o Reinaldo. E o Reinaldo. Não era o Reinaldo, era o Reinaldo. E a vitória de 3-1, né? Onde o Luiz Eduardo acumulando títulos aí por todo o Brasil. O Atlético Mineiro aqui. 3-1. E mais um. Vamos ver e logo em seguida já vamos ver o pôster aí. Ali. Mais um título na história de Luiz Eduardo. E tem mais, não para por aí. Né? Teve outro título. Foi campeão o Atlético Paranaense. Da Série B pelo Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense. Esse 1995, 4-0 contra o Central. Isso aí tem muita história. Então, pode contar para nós. Muita. Porque eu saí do Atlético Mineiro, tinha falado pro Levi que não ficava lá até a hora que ele saísse. Aí depois, quando a gente foi campeão, aí o salário estava atrasado, e o Levi não gostava disso. Aí o Levi foi numa rádio lá e deu um depoimento, aí mandaram ele embora. Aí eu cheguei no treino, daí o Tafarel chegou e comentou comigo que ele tinha mandado ele embora, tudo. Aí eu peguei minhas coisas, fui na sede e falei pro diretor, daqui pra frente eu não quero mais, mas daqui pra trás o que vocês me devem eu vou querer. E quero rescindir o contrato.
Aí eu cheguei em casa de noite e ele me ligou. O que tu fez, rapaz? Ué, eu falei que ia ficar até quando tu ficasse. A hora que tu sair, eu tô saindo também. Essa é a história. Passou umas 2 semanas, ele me ligou pra mim. Que o Atlético Paranaense. Cara, vai lá ajudar um amigo meu que era o presidente, né, do Atlético. Eu falei, o Atlético tava 20 anos na segunda. Não pagava ninguém, pô, já tô saindo de um time que não paga, vou para um outro que não vou receber. Não, vai lá que o cara vai te pagar. Aí eu vim pro Atlético. Cheguei assim, ele tinha 4 folhas assim na mesa. Vira a primeira. Aí a primeira dizia contratar jogador. Vira a segunda, contratar treinador. E eu falei, então bom, tem 2 aqui. Uma eu vou ter que jogar e a outra eu vou ter que subir o time. Virei. Só que como eu tinha uma relação muito boa com muitos jogadores, eu comecei a trazer os caras e os caras vinham me indicando os bons. No Atlético Paranaense? No Atlético Paranaense. E os caras iam indicando os bons. Foi quando eu trouxe o Ronaldo e o Ricardo, que era um quarto zagueiro do América e um lateral esquerdo. E aí eles me indicaram o Oséias. O Oséias estava começando. E aí foi. Aí depois o João Antônio estava saindo do Paraná Clube. Aí eu liguei pro João. João, quer vir? Vamos. E eu só pegava e entregava pro Petralha os nomes e o telefone. Depois o Petralha aceitava. Aí faltava só o treinador. Daí eu peguei uns paulistas lá, sentamos um dia, vamos fazer um churrasco lá. E, cara, precisamos de um treinador que venha pra cá e agregue com a gente pra gente subir esse time. Aí teve um que disse assim, cara, o seu Pepe. Ah, o seu Pepe. Já tinha subido um monte de time lá no interior de São Paulo. Tá, o seu Pepe, liguei pro seu Pepe assim, assim, assim. Ele me chamava de parceirinho. Não, vou. E veio. Pessoa fantástica. Pessoa fantástica. Seu Pepe é fora de série. Aí subimos com o quê? 2 rodadas de antecedência. 2 rodadas. Mas não parou por aí, né? Teve mais títulos. Sempre tem, né? Olha lá. Logo nós vamos ver. Ó, outro título. Qual o título? Se lembra desse? Copa Centenária de Belo Horizonte. Mas 1997. esse torneio foi a despedida do Toninho Cerezo, cara. Despedida do Toninho Cerezo. Foi. Questão marcante. Foi Benfica, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro e o Cerro Porteño. Torneio de despedida. Torneio. Copa Centenária. Foi a Copa Centenária. E daí o Leão, na época, o Leão pegou e não vamos concentrar e tal. E daí eu chamei os caras, meu cara não vai concentrar, mas vamos ter que se cuidar, meu. Valeu. E aí fomos, cara. Ali quem tá ali, ó. É. Mas sempre teve uma liderança. Daí eu sei. Graças a Deus, é aquela coisa assim, o respeito tu não impõe, tu adquire, né? Sim. Com as tuas ações, tudo, né? E eu sempre tentei pautar no meu jeito simples de ser, respeitando todas as pessoas, tudo. E tu foi capitão lá pelo... Todos os clubes por onde eu passei. É uma marca também, né, na história. Todos. Capitão. A ponto de chegar no Atlético Paranaense, de eu ir falar com o Petralha, quando a gente foi jogar contra o Central lá em Caruaru, ele tinha um jatinho. E a viagem na época para Caruaru era... A gente tinha que ir até Recife, depois pegar um ônibus, tá? E a gente jogava, se a gente ganhasse do Central e depois empatasse com o Mogi no sábado, a gente praticamente já estava na primeira. Primeira divisão, passava da série. Aí eu peguei o seu Pepe, vamos lá falar com o homem. Aí o seu Pepe foi, disse assim, o que é, parceiro? Ele tem um jatinho, se ele conseguir 2 jatinhos mais, a gente sai daqui, almoça aqui, o jogo era às 8 horas da noite lá em Caruaru, a gente almoça aqui, sai, vai chegar lá, vai fazer o lanche só no hotel, a gente joga, termina o jogo, os caras vão dormir tarde, a gente pega o jatinho, já volta para Campinas, que a gente vai ganhar um dia. E aí o seu Pepe foi e disse assim, mas será que ele vai conseguir? Não sei, vamos. O não a gente já tem, né? Vamos lá. Aí cheguei e falei, dei a logística toda para ele falou, tá, me dá umas 2 horas que eu já te falo. Deu 30 minutos, ele ligou, tá pronto. E mais um título. Mais um título. Vamos ver o último título na história, em 1997. Mais um título, campeão da Copa, bicampeão da Copa Comebol, né? Bicampeão.
uma vitória lá de 4-1 contra o Lanús. Ixi, deu uma confusão lá que eu vou te contar. Deu, uma grande confusão. E o Bério nós vamos homenagear finalmente lá o... Mas temos tempo ainda para mostrar mais alguma coisa aí da história de títulos, o último título. Ainda tem a história do 4-1, vamos ver o pôster. 4-1 pro Atlético Mineiro. Foi bom esse título aí para encerrar a carreira com um título internacional, né? Que era a Copa Conmebol, para quem não sabe, é a atual Sul-Americana. E a maioria dos meninos eram tudo fora o Jorginho, o Valdir Bigode. Tudo mais... O Almir, Bruno, Dedê, era tudo guri que estava subindo da base. Time rápido, né? O Sandro Blum. Sim. Sandro Blum, Jorginho, eu, o mais velho ali era isso. E encerrou a carreira, foi no São José? Encerrei depois, eu saí do Atlético Paranaense, fui pro Curitiba, onde arrumei uma confusão enorme, né, cara? Por causa da rivalidade, né? E depois aí eu fui América, São José do Rio Preto, o Rio Branco de Americana. Isso. Aí eu falei pra minha família que ia levar nos últimos anos eu ia levar eles para um lugar bacana para eles aproveitar. A gente foi para Recife, Santa Cruz de Recife. E depois você São José. Aí encerrei lá, daí vim. Quando eu cheguei aqui, o Noveleto me convidou, acabei indo para São José. Mas nós vamos para aquele momento interessante, né, no programa, né, que é a homenagem final, né, Demi Maria. Da homenagem. A homenagem final, que essa é pelo teu merecimento. Só nós temos que se levantar, né? Não, tem cuidar problema. O fio aqui. Não tem problema. Vamos levantar que é importante. Olha, só um pouquinho, tem ali, acho que o fio, aqui. aquela perna da cadeira ali, deixa ali. Pessoal, vamos só levantar aqui, né, Demi Maria? Lógico. Para fazer uma história no futebol. Essa homenagem final, né? Porque a homenagem, né? Ela é feita aqui no programa aos grandes, né, vencedores, tanto pelo Inter como pelo Grêmio, que fizeram história aqui no Rio Grande do Sul e estão radicados aqui, né? E nós vamos aqui, o programa Vem Amigos, né, tem o prazer de homenagear Vossa Senhoria pelo comprometimento esportista, cultural e social, né, e por ser destaque e colaborar com o crescimento do Rio Grande do Sul. Luiz Eduardo Quadro Lima, né, destaque do Gauchão e Copa do Brasil pelo Grêmio e demais clubes. Então o programa Vem Amigos está te entregando isso aí, essa homenagem, né? É uma das homenagens. Muito obrigado. Tem mais alguma homenagem, Demi Maria? Tem mais uma aí, ó. Tem uma camisa aqui, né, Luiz? Luiz. Te homenageando pela tua carreira dentro do Grêmio. Belíssima carreira, uma belíssima história. Está lá para as no câmeras, futebol né? aí. Obrigado. Isso aqui vai ser difícil agora a disputa lá em casa, né? Tem o verso da camisa ali, que é bem interessante a parte, Olha aí, ó. O que está escrito ali, ó? Luiz Eduardo, né? 4, ou jogou com a 4, com a 6 também, né? Destaque, Gauchão e Copa do Brasil, Vem Amigos. Então esta é a homenagem que o programa Vem Amigos faz a você, que é merecedor. Obrigado, Laí. Vladimir Maria também. Bela história tem no futebol. Obrigado por estar aqui com a gente, contando a tua história no futebol. Cara. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que não é todo dia que a gente tem a oportunidade de contar essas histórias, né? Porque geralmente é onde a gente passa. Às vezes a gente só passa, né? Tu não deixa um legado, né? E eu, graças a Deus, onde eu passei, eu deixei o legado. Nós mostramos hoje, né? Então, isso aí posso, é importante. tem aquela história, da onde eu for, por onde eu passei, eu vou entrar pela porta da frente. Como sair. Então, a história, ela foi contada e é contada, né? De imagens, vídeos. E a gente também notou que a gente conversou aqui, que tu era um capitão, né? Um exemplo que muitos seguiram, tu era um que levava... porque títulos, né? É que fazem a história principalmente, né? Mas também tu, como pessoa, como líder, capitão, mostrou aos demais que tem que ter perseverança e para continuar vencedor, né, na vida. E a Demi Maria tem mais uma. É importante isso que ele fez na história do futebol, né? Teve, pela sua personalidade, pelo seu futebol, alto futebol de nível, jogando na Europa, né? E hoje traz grandes ensinamentos aí. Isso é importante, agregar esses clubes todos, pensar nisso também dos ex-atletas, como ele foi e passou, e trazer para o nosso futebol, né? Tudo aquilo que tu aprendeu, tudo aquilo que tu fez, tu agregou como capitão, como pessoa,
E para nós é um prazer muito grande estar aqui, te homenageando a tua história, que vai ficar para sempre junto à tua família, junto àqueles que te seguem, junto àqueles que estão te ouvindo hoje, né, vão te ouvir e vão seguir aquilo que tu deixou e agregou na história do futebol. Obrigado. É isso aí. Tem alguma palavra para dar para os que estão iniciando no futebol, essa juventude, assim? É muito difícil tu chegar e dizer, me siga. Sim. Eu tenho uma questão comigo que é sempre assim, eu já vi várias vezes as pessoas perguntarem o que tu faria 10 anos atrás. Então eu sempre digo assim, eu faria a mesma coisa, porque correto. Sempre olhando na cara das pessoas, sempre o bom dia, o boa tarde, boa noite nunca faltou. Eu acho que esse é um ensinamento básico para quem é o respeito ao próximo e olhando nos olhos. Quando conversar com a pessoa, tu identifica, tu respeita, tu vai ser respeitado por isso. Então esse aí é um ensinamento, né? É um grande ensinamento. De um jogador que fez sucesso. Então nós vamos se despedindo do programa e na próxima semana nós estaremos com o Tinga, que será homenageado. Até a próxima semana. Até mais. Até a próxima, obrigado. Tchau.